Não sei como é que o Congresso vai receber, né? Tem muita coisa aí que o Congresso parece a priori reticente em aceitar. Então, vai ser uma tramitação um pouco mais complicada do que a do próprio arcabouço, que a gente prevê que seja aprovado até com uma velocidade rápida, antes talvez aí do fim do primeiro semestre. Você comentou que poucas vezes, né, se viu uma arrecadação ou uma geração de receita nos níveis necessários para o arcabouço. A ministra fala que é uma proposta realista. É realista diante desse desafio de contratar essas receitas? Olha, assim, parece pouco provável, tá? Basicamente porque quando você teve a capitalização da Petrobras, né, lá no passado, você gerou uma receita muito forte, extraordinária, de próximo de 45 bi, a gente está falando agora de mais do que o dobro desse montante, né, com medidas que supostamente são recorrentes, né? Então, tem uma dificuldade maior dessa vez. A gente entende que o Congresso talvez não esteja aceitando elas 100% da maneira como o governo está sugerindo. E algumas das simulações que o governo faz desses 100 bi talvez sejam menores, né? Porque ele está assumindo que isso entraria tudo de uma vez. E talvez você possa ter que modular isso, ou seja, estender isso ao longo do tempo. Então, você só vai alcançar esses 100 bi talvez daqui a 2, 3 anos. Então, é complicado, é ousado, digamos assim. Mas, Stefan, vocês acreditam que o arcabouço ele sairá melhorado ou piorado do Congresso Nacional? Eu acho que vai ter pouca alteração daqui para frente, tá? Pelo que a gente tem conversado em Brasília e pegado informações adicionais, é de que o presidente da Câmara já foi consultado sobre o conteúdo, né, sobre algumas propostas que o Congresso teria de melhorias da proposta. Então, assim, se tiver alguma alteração, eu entendo que seja cosmética. A gente está bem pouco preocupado com a aprovação do arcabouço. Acho que ele pode ser bem rápido. A nossa dúvida é sobre esse pacote adicional de aumento de receitas, que deve ser só ao longo do segundo semestre. E aí traz um ponto adicional, né, que é o risco de que a reforma tributária escorra para o ano que vem. Fique só para começar a tramitação e votação no ano que vem. Então o governo tinha assim, essa vontade, né, de talvez já no segundo semestre embarcar na votação da tributária. Eu acho bem pouco provável que o Congresso aceite a tramitação da tributária sem ter finalizado esse aumento de receitas, né? Então, acho que a gente está vendo com um pessimismo maior a probabilidade de aprovação da reforma tributária esse ano. A gente tinha como cenário base, já está mudando a nossa cabeça para ficar para o ano que vem, por conta dessa votação adicional. Então, as coisas meio que se comunicam ali, né? Entre o que o governo quer, o tempo que você consegue, e a tributária, na nossa visão, seria muito positiva, né? Não para o ano que vem, mas no médio prazo. E sem a reforma tributária, o arcabouço, ou pelo menos a proposta, né, as circunstâncias que o arcabouço pretende fazer, fica muito difícil, fica muito complicado colocar em prática, digamos assim, porque a reforma tributária abriria um espaço importante para, em alguns momentos, até elevar a arrecadação. Né? Claro que simplificando, o ministro Haddad fala que não vai ter aumento de carga, mas a gente sabe que, de alguma forma, pode sobrar alguma coisa a mais ali para o governo. Eu acho que a reforma tributária ela tem dois efeitos, né? O primeiro, que talvez possa ajudar num horizonte mais curto nesse sentido de 2 a 3 anos, é de que ao você avançar com a aprovação dela, você gera um efeito antecipação no mercado financeiro, nas expectativas. Né? Então, ela tem um prazo de transição muito longo. Então, para ela realmente afetar a economia e começar a simplificar o processo todo, vai demorar aí 5, 6 anos. Porém, na hora que você avança com a tramitação, vê que é uma reforma positiva e vê chance de aprovação, naturalmente você já tende a ter uma reação dos mercados mais positiva. Então, talvez isso possa ajudar a gerar um crescimento maior para frente, que aí, obviamente, seria positivo para aumentar a receita e a arrecadação ao longo do tempo, antecipando um pouco do benefício da reforma tributária. Mas ela em si, para o arcabouço tributário, que seria até o final do primeiro mandato, né, ou do mandato do presidente Lula, ele não faria efeito direto na economia. Essa é a nossa interpretação, tá? Desculpa, quanto mais se você demora para votar, para aprovar,
mais você empurra esse benefício para frente. Não é legal isso que você falou, e pegando até uma fala anterior sua, o aumento aí de arrecadação, essas medidas antes da reforma tributária, por um lado pode aumentar a arrecadação, melhorar o fiscal, mas por outro também não pode cair o fiscal e piorar o fiscal à medida que penaliza a atividade econômica? Olha, a gente tem que ter na cabeça, pelo menos o que eu entendi do resultado da eleição, né, geral que a gente teve, presidencial especialmente, de que a sociedade brasileira escolheu um programa de governo diferente do anterior. Então, o do anterior era a redução do tamanho do Estado, com potencial redução de impostos na medida que essas contas fechassem. Né? A escolha foi, talvez eu não queira isso no momento, seja por conta de pandemia ou qualquer que seja o motivo, eu quero um Estado mais presente e eu aceitaria pagar mais por isso. Não sei se as pessoas entenderam dessa maneira, mas foi o que elas votaram e o que foi eleito. Né? Então, nesse sentido, a gente sabe, por experiência internacional e até por passado do Brasil, que o aumento de impostos ele tende a ter um efeito na economia de também desacelerar a economia. Né? Então, tem que entender como é que vai ser a composição do gasto, para onde que ele vai, o que que ele vai gerar de aumento de consumo, de demanda, vis-à-vis o que você vai tirar. Então, simplesmente fazer a conta do mais e do menos, do gasto e receita, ela não te dá o efeito total que você vai ter na economia. Né? Tem alguns setores em que você faz o gasto, uma transferência de renda, por exemplo, você gera um impulso de demanda muito rápido, porque as pessoas têm uma propensão a consumo mais acelerado. Se você faz via investimento, até aprovar o projeto, esse dinheiro só vai ser desembolsado dali a 6 meses, 1 ano. Porém, na medida que a pessoa gasta o dinheiro e acabou, o efeito se exaure. Se você faz via investimento, talvez você gere um efeito multiplicador e de aumentar o PIB potencial para frente. Então, assim, tem gastos e gastos, né? E tem maneiras e maneiras de arrecadar. O projeto não é cortar gastos, como a ministra Tebet falou, ter um Estado presente, fazendo atividades junto com o setor privado, e isso demanda dinheiro. Então, vai ter que arrecadar mais de alguma maneira. Acho que esse é o arcabouço que a gente está pensando aqui. E eu vi uma notícia hoje, Stefan, que acabou até, eu queria a sua opinião, porque mais cedo o próprio presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, saiu uma notícia que ele queria rever a forma de distribuição dos dividendos do banco para o governo, e isso impactaria na arrecadação do governo para poder fazer a sua política, enfim, né? E grande parte da responsabilidade da arrecadação do governo veio por meio de dividendo de Petrobras e BNDES, né? Grande parte do dinheiro do governo veio dessas duas empresas, né? E hoje o Lula fala que gostaria que bancos públicos, inclusive o BNDES, voltassem a estimular o crédito, a emprestar mais. Nesse sentido, não fica um tanto quanto divergente a ideia de que o BNDES cortaria um pouco do dividendo para o governo e aí ele não teria arrecadação? Ele estimularia o crédito, mas o governo precisaria abrir novas fontes de arrecadação, mais fontes de arrecadação ainda, e já, num cenário que já está fraca, né, a arrecadação, precisando buscar novas alternativas até para deixar redondinho ali o arcabouço, né? Queria saber sua opinião sobre essas notícias, assim, meio que, na minha opinião, ou na minha percepção, até que divergentes, né? Sim, são contraditórias, sim, a conta não fecha, né? No final das contas, a conta tem que ir para o mesmo lugar, né? Então, se você está tirando do dividendo do governo para dar para o BNDES ou para quem quer que seja, mesmo a Petrobras também tem essa discussão de redução de dividendos, está indo dinheiro para a empresa, não está indo para o governo. Se a empresa vai gastar e fazer novos investimentos, o governo poderia estar fazendo esses gastos e investimentos. Então, você está certo, se vai abrir um rombo ali, uma redução menor de receita, ela vai ter que vir de algum lugar. Né? Você tem talvez a expectativa de que o BNDES ou a Petrobras consigam alavancar o crescimento e aí com um PIB maior você compense uma parte dessa perda de receita. Né? Pode ser talvez um pouco do pensamento por trás, mas você precisa fechar a conta de alguma maneira. Então, nesse sentido, menores repasses de dividendos das empresas estatais e dos bancos públicos para o Tesouro significa necessidade maior de arrecadação em outros lugares para compensar essa diferença. Ponto pacífico.
O segundo ponto que você levanta é a questão do estímulo dos bancos públicos à atividade. Isso, para mim, é muito mais perigoso, porque você está criando, né, como se fosse, entre aspas, um orçamento paralelo e é contrário à orientação da política monetária, porque a gente está falando que do lado da política monetária, o freio de mão está puxado, né? Ou seja, a economia tem que desacelerar para que a inflação venha para baixo. O diagnóstico de que é uma inflação de demanda, pelo menos para mim, está muito claro. Quando você olha a inflação de serviços, os núcleos de inflação, eles estão ali entre 5% e 6%, como o IPCA 15 mostrou hoje. Não é na meta, nem se a meta fosse 4%, a inflação estaria na meta. Então o Banco Central tem que sim puxar o freio de mão para a demanda desacelerar. Mas se você estimula com políticas de crédito do outro lado, você está reduzindo o efeito da política monetária. Então, qual é o efeito disso? O Banco Central talvez não possa cortar os juros tão rápido quanto ele gostaria e talvez não tão forte, né? Então, você talvez, sem uma política de estímulo de bancos públicos, pudesse levar a Selic talvez para 9, 9,5, com bancos públicos atuando, talvez ela tenha que parar em 10, 10,5. Né? E aí você volta a ter um pouco do que a gente teve no passado, que é aquela brincadeira de enxugar gelo, né? Em que o fiscal joga de um lado, o monetário joga do outro. O ministro Haddad fala que não quer mais essa brincadeira, que aí todo mundo para o mesmo lado, mas os bancos públicos estão desgarrando aí nesse sentido. Então, essa semana foram alguns sinais importantes, né? Essa questão do FINEP, de trocar a TLP pelo TR, é uma diferença grande. Tem uma entrevista da presidente do Banco do Brasil hoje falando que já tem condições de reduzir os juros ou estão muito próximos disso, sugerindo que o próprio Banco do Brasil pode ser mais proativo na concessão de crédito daqui para frente. E a própria incógnita do BNDES, né? Qual vai ser o papel dele daqui para frente. Ele já teve um papel muito forte na economia no passado, pode dobrar de tamanho sem precisar de subsídios do governo, mas tem um efeito, né? Isso tem um efeito no mercado de capitais, porque se ele começar a sugar muito esse capital, para ele falta para as empresas do setor privado, e ele vai direcionar isso para a demanda que ele escolher, não necessariamente a demanda que o mercado precisaria. Então, tem efeitos não só o direto, né? Mas efeitos indiretos de composição de investimento, de efeito no mercado de capitais e por aí vai. Então, esse me preocupa mais, porque nesse sentido você joga contra a política monetária, sugere um juros médio, taxa de juros média mais alta ao longo do tempo e você fica num trade-off ruim, né, de política monetária daqui para frente. Que foi mais ou menos a receita utilizada durante o governo Dilma, né? Com o protagonismo dos bancos estatais, teve um efeito fiscal, né? Piorou as contas públicas e perdeu eficácia a política monetária. Sim, né? Exatamente. O ponto é que depois ali, quando teve a crise em 2008, né, e 2009, no governo Lula se utilizou muito dessas ferramentas, elas foram muito bem sucedidas. Depois, a partir de 2010 e 2011, começou-se a diminuir essa influência das políticas creditícias. Mas aí no governo Dilma se acelerou de novo esse movimento, porque você começou a ter, em 2013, 2014, uma desaceleração muito forte da China, né? Você começava a aparecer alguns desequilíbrios fiscais domésticos, que a curva de juros começou a subir muito, então o crescimento começou a vir para baixo, e aí você tentou a mesma receita de 2009, 2010, sem você ainda ter reduzido completamente o uso dela e utilizou-se de uma maneira ainda mais forte. Perfeito. Então, depois, obviamente, a gente sabe que veio a conta dessa história toda. Então, em geral, o ideal é implementar o que o ministro fala, que é todo mundo remando na mesma direção. Os bancos públicos seria remar na direção oposta. Maravilha. Gani, tem mais alguma? Senão eu já vou fazer uma última pergunta aqui. Pode fazer. Não, é só para falar pro Stefan comentar um pouquinho, porque a gente vai começar aí a Money Week, você vai participar de um painel, inclusive sobre o arcabouço fiscal. Eu queria que você convidasse o pessoal aí e falasse um pouquinho a respeito como vai ser esse painel, como que você o que você vai levar aí de conhecimento para o pessoal inscrito na Money Week. Só lembrando
lembrando que a gente está com o QR Code na tela para você se cadastrar, para poder participar desse evento online e gratuito, né, que acontece nos próximos dias 2 e 3 de maio, né, com grandes especialistas do mercado, sobre o cenário atual, as perspectivas para o futuro, nesse evento Money Week 100 dias de governo, transmissão online e gratuita. O Stefan vai participar desse painel com Roberto Dumas, com uma série de grandes nomes, né, do mercado. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa sua participação. Legal, vamos sim. É um super evento de investimentos e, obviamente, investimento, para você tomar a melhor decisão de investimento, inclui, né, entender o cenário econômico. Claro. Então, a gente vai abrir um primeiro painel com economistas de mercado. Eu vou ser o moderador, né, então vou tentar tirar um pouquinho da cabeça deles ali como que eles estão vendo o cenário. Então, são economistas de assets independentes e da academia, com uma cabeça muito próxima de mercado também. Então, entender o que eles estão vendo no cenário internacional, cenário Brasil, política monetária, fiscal, e poder desenhar um pouquinho esse cenário. Esse eu vou ser mais como moderador, questionando eles um pouco aqui. E aí depois tem um outro painel que eu vou participar também falando sobre perspectivas para o arcabouço, né? Então, essa necessidade de aumento de arrecadação, perspectivas de aprovação e tudo mais, né? E a gente tem outros painéis muito legais. Vai ter um painel com gestores de mercado, de grandes assets independentes, aí, nomes conhecidos do mercado, que vão estar com a gente também falando sobre como que eles tomam a decisão de investimento, quais são as posições atuais que eles têm nos portfólios também. Então, vai ser um evento bem completo para quem quiser saber, né, como é que pensa um gestor grande, o que os economistas estão vendo de cenário econômico, para poder tomar as melhores decisões de investimento. Então, todo mundo convidado, como a gente falou aí, dia 2 e 3 de maio. Tem o site também para fazer a inscrição, né, moneyweek.com.br. Vai ser um prazer aí poder contar com vocês todos aí assistindo o evento. Boa, Stefan. Inclusive, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no YouTube, no nosso chat, está fixado lá o link para fazer a inscrição. É só clicar lá, você vai ser direcionado para a página, preencha alguns dados e a inscrição está feita. Stefan, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Espero que volte mais vezes aqui na BMC. E até uma próxima, então. Ótimo. Obrigado pelo convite. Estou à disposição de vocês. Foi um prazer. Foi ótimo. Obrigado. É isso aí. A gente bateu papo aqui com o Stefan Kautz, economista-chefe da EQI Asset.